Em 2024, Plutônio fez algo impossível no rap lusófono. Contra todas as expectativas, produziu um álbum inteiro sem escrever uma única palavra. 22 músicas sem sequer nenhuma notação, nada. Simplesmente entrou no estúdio, pegou no microfone e fez um dos maiores sucessos do rap português. Este álbum foi tipo, pá, não quero escrever. Este álbum todo não foi, nunca tiveste em... Nada, direto. Pau. Carta de Alforria. O álbum foi amplamente aclamado pela crítica, ganhando prêmios como a tripla platina, 2.000 Arena esgotados, um Globo de Ouro. A atuação musical é... E agora? Onde é que está o Plutônio? E no meio de todo este sucesso, há uma pergunta que ninguém fez. Uma pergunta que até o próprio Plutônio parece ter medo de responder. Se ele é tão livre assim, se a fama lhe deu tudo o que sempre quis, então por que é que o álbum se chama Carta de Alforria? Bem, é isso que vamos responder. Já reparaste que os teus canais favoritos, aqueles que realmente entregam conteúdo de qualidade sobre rap, muitas vezes desaparecem? Sabes por quê? Porque as pessoas assistem, mas não se inscrevem. O algoritmo interpreta isso como desinteresse e o canal morre. Portanto, se queres que este espaço continue vivo, se queres continuar a ver análises como esta sobre a Força Suprema, sobre NGA, sobre Prodígio, sobre a cena lusófona que ninguém mais está a fazer com este nível de detalhe, faz o seguinte: carrega no botão vermelho, agora, sem pensar duas vezes, e ativa o sininho se quiseres ser o primeiro a ver o próximo. Não custa nada, e para mim, significa tudo. Agora sim, vamos ao que interessa. Sim! Para entender Carta de Alforria, é preciso primeiro perceber o que significa uma carta de alforria. Historicamente, era o documento que um proprietário de escravos assinava para libertar um escravizado. Na prática, a maioria nunca viu esse papel, e quando via, a liberdade raramente era completa. O negro forro continuava preso à exclusão, ao medo, à marca invisível que a escravidão deixava na alma. Plutônio, nascido em 1985 no bairro da Cruz Vermelha, em Alcabideche, cresceu sem essa carta. Ninguém lhe estendeu um documento a dizer estás livre. O sistema não lhe estendeu a mão. A pobreza, a fome, a prisão, a desconfiança da sociedade, tudo isso foram correntes. E ainda assim, ele conseguiu sair, conseguiu chegar ao topo, conseguiu lotar o Mel Arena. Mas o que pouca gente sabe é que mesmo no topo, ele sentiu que ainda faltava algo, que a fama, por mais dinheiro e reconhecimento que trouxesse, não o tinha libertado de tudo. Foi por isso que em 2024, ele deu um nome específico ao seu quarto álbum. Chamou-lhe Carta de Alforria, não por acaso. Porque este disco, mais do que música, é um pedido de libertação. Uma tentativa de cortar as cordas invisíveis que ainda o prendiam. E para isso, Plutônio fez algo que poucos artistas têm coragem de admitir. No álbum Carta de Alforria, ele não escreveu uma única palavra, 22 músicas, 0 anotações, 0 rascunhos, 0 daqueles rituais que vemos nos documentários de estúdio, onde o artista passa horas a riscar versos, a substituir uma palavra por outra, a ajustar sílabas como quem faz contabilidade. Não, nada disso. Há pintores que fazem um rascunho antes, a lápis. Sim, um estudo. Exato. Yeah. E quando chegam a um nível de experiência, ele vai diretamente já com o pincel, com a tinta. E tem sido isso que fez também o Carta de Alforria tornar-se menos previsível para mim, a nível melódico, a nível de temas, a nível de métricas. Foi essa liberdade também, de ir para o estúdio e fazer. Pronto, acabou por sair de forma natural, porque um gajo vai estando em estúdio, estás com as pessoas, as coisas acontecem, é tipo, pá, isso vai agora. Ele entrou na cabine com o beat nos ouvidos e o sentimento na garganta, e deixou sair. O método, segundo ele, veio de uma influência direta de lendas americanas. Ele ouvia histórias sobre Jay-Z, sobre Lil Wayne, que segundo consta, também não escreviam. Que chegavam ao estúdio, ouviam o beat uma vez, talvez duas, e depois fechavam os olhos e gravavam. Ouvi dizer que o Jay-Z e o Lil Wayne não escrevem nada. Não fazem nada. Yeah. Epá, e eu fiquei tipo, mas como é que é possível? Tipo,
Não deve ser assim tão impossível. Pois, este álbum Comecei- todo não foi. Nunca tiveste em. Nada. O que saía, saía. Sem rede, sem segunda chance, sem arrependimento. Is it true you've written probably over 1 million songs? That's not true because I don't write. You don't write. I E just Plutônio olhou para aquilo e pensou, se eles podem, eu também posso. Só que há uma diferença enorme entre um rapper americano multimilionário com um exército de produtores e engenheiros à sua volta, e um miúdo do bairro da Cruz Vermelha que lutou anos para ter um lugar ao sol. Jay-Z podia dar-se ao luxo de falhar. Tinha orçamento para gravar e regravar até acertar. Plutônio não. Plutônio sabia que cada take contava, sabia que o tempo de estúdio custava dinheiro que ele nem sempre tinha, sabia que não podia desperdiçar horas à espera da inspiração. O método para ele não foi uma escolha estética, foi uma necessidade, uma imposição da própria escassez. E a ironia é que a escassez muitas vezes produz melhor arte do que a abundância. Porque quando os recursos são poucos, não há espaço para o medo, não há tempo para duvidar. Apenas se faz, e faz-se bem, ou não se faz. Para a maioria dos músicos, a ideia de gravar um álbum duplo, sem uma única letra escrita, soa a loucura, soa a arrogância, soa um convite ao desastre. O que acontece se, a meio da gravação, a mente ficar em branco? O que acontece se a rima não encaixar? O que acontece se a emoção do momento não corresponder à importância do tema? São perguntas legítimas. E Plutônio, antes de começar, provavelmente também as fez. Mas ele decidiu arriscar. Porque arriscar, para quem já não tinha nada a perder, é mais fácil do que parece. Ele já perdeu tempo, já perdeu oportunidades, já perdeu amigos, já perdeu a liberdade temporariamente quando esteve preso. E acordei com polícia lá fora. Meu Deus, eu não queria ver a minha mãe chorar. Tô na sala de audiências, olha a volta e sinto que a família ora por mim. O que é um take imperfeito ao lado de tudo isso? O que é uma rima falhada comparada com uma noite sem saber onde ia dormir? Ele confiou no instinto, confiou nos anos de estrada, confiou que o subconsciente sabia mais do que ele próprio. E o subconsciente, quando não é travado pelo medo de errar, costuma saber muito. É lá que guardamos as dores que não queremos lembrar. É lá que guardamos as alegrias que já não cabem no peito. É lá que guardamos as pessoas que se foram. E Plutônio, ao deixar o subconsciente falar, deixou que o álbum se escrevesse sozinho. Ou melhor, deixou que o álbum se cantasse sozinho. O resultado está nas 22 faixas. E o que se ouve, de País das Maravilhas a Carta de Alforria, é uma fluidez que é difícil encontrar em discos muito pensados, muito polidos, muito cirúrgicos. Há uma naturalidade nas palavras que parece quase improvisada. Mas não é improviso, é memória. É anos de vida condensados em frases que saem como se tivessem estado ali à espera, guardadas numa gaveta qualquer do cérebro, só à espera da chave certa. Não há a sensação de que ele está a forçar uma rima. Não há aquela coisa mecânica de vou encaixar esta palavra com esta outra porque soa bem. Há sim a sensação de que aquelas palavras foram vividas, foram sentidas, foram suadas. E só depois foram cantadas. E essa é a diferença entre um técnico e um artista. O técnico escreve, o artista sente. O técnico ajusta, corta, cola, melhora. O artista sangra. E Plutônio, neste álbum, sangrou em cada barra, em cada pausa, em cada respiração. E o sangue, por mais que se tente limpar, deixa sempre marca. O sangue é a prova de que a dor foi real. O sangue é a prova de que não houve truque. É claro que há quem critique o método. Há puristas que dizem que escrever é parte do ofício, que não há mérito em chegar ao estúdio e falar de cabeça, que isso é preguiça disfarçada de genialidade. Esses críticos esquecem-se de que o cérebro humano é a máquina mais complexa do universo. Esquecem-se de que décadas de vivência, de observação, de sofrimento e de superação estão gravadas em algum lado, à espera de serem acedidas. Esquecem-se de que Jay-Z não é um gênio apesar de não escrever. Jay-Z é um gênio porque não precisa de escrever, porque a palavra já está nele, porque a rima já está nele. E o mesmo se aplica a Plutônio. Ele não precisa de papel. O papel para ele é uma muleta. E ele já não anda com muletas. Aprendeu a andar sozinho. Aprendeu a correr como escravo para, um dia, caminhar como rei. E o rei, quando caminha, não olha para o chão à procura de letras escritas. Olha em frente e fala:
E o que ele fala fica: Sabia que a chance era de 1.000.000. Tantos anos de história, sofrimento, humilhação. Ao mesmo tempo abençoado, sou filho da escravidão. Toda a minha vida eu sempre trabalhei como ninguém. Pra eu corri como um escravo, para caminhar como um rei. Este método, que para muitos é uma curiosidade, para Plutônio é a afirmação final de que ele está no controle do seu destino. Não deixa rastros, não deixa provas, não deixa papéis que possam ser interpretados fora do contexto. A única prova do que ele sente, do que ele viveu, está no áudio. E o áudio ele entrega, sem filtro, sem arrependimento, sem letras escritas para serem desenterradas anos depois por biógrafos curiosos. O que fica é a voz. E a voz, quando é verdadeira, é mais do que suficiente. É mais do que qualquer papel assinado. É mais do que qualquer documento oficial. A voz é a carta de alforria de Plutônio. E ele não a escreveu. Ele viveu-a. Isso, meus amigos, não se ensina, não se compra, não se imita. Isso é dom. Ou é loucura. Ou é os dois. E é por isso que Carta de Alforria não é apenas um álbum, é um testamento. É a prova de que um homem, sem papel, sem caneta, sem rede, pode criar um dos trabalhos mais importantes do rap lusófono dos últimos anos. E isso, quer se goste do método ou não, é inegável. É factual. É baseado em factos reais, como diria a Força Suprema. Só que, aqui, os factos são outros. Os factos são só dele, e ele entrega-os de cabeça erguida, sem apontamentos. Porque a vida, ao contrário de um teste na escola, não se faz com consulta, faz-se com coragem. E coragem ele tem de sobra. Outro detalhe que torna a Carta de Alforria um caso raro no rap lusófono é a ausência total de participações. 22 músicas, nenhum feat, nenhuma voz convidada. Numa altura em que o mercado exige colaborações para gerar buzz, para coar públicos, para alimentar o algoritmo, Plutônio fez o oposto. Fechou-se no estúdio com os produtores e disse: sou só eu. Não é arrogância. É necessidade. Porque há histórias que não podem ser contadas a duas vozes. Há dores que não se dividem. Há testemunhos que exigem solidão. E este álbum, mais do que qualquer outro da carreira dele, é um testemunho. Um homem sozinho. Um microfone. Um beat. E 39 anos de vida a saírem bocados. A aposta era arriscada. Sem nomes grandes para atrair audiência, o álbum teria de vender-se pela qualidade bruta. E vendeu, porque a qualidade estava lá. E porque às vezes o público também sente falta de ouvir uma voz só, sem distrações, sem convidados a roubar a atenção. Apenas a alma do artista, nua, a cantar para dentro. Há uma frase que começou a circular nos comentários do YouTube, nas publicações do Facebook, nos stories do Instagram e que resume a relação dos fãs com Plutônio. Ele não é um artista, é um sentimento. À primeira vista, parece apenas elogio, daqueles que se fazem no calor do momento quando uma música nos toca fundo. Mas com Plutônio, a frase ganha outro peso. Porque um artista pode ser trocado. Pode cair em desuso, pode ser substituído pelo próximo lançamento da moda. Um sentimento não. Um sentimento é memória, é cheiro, é uma fase da vida, é uma cicatriz. E Plutônio, ao longo dos anos, conseguiu algo que poucos conseguem. As músicas dele não são apenas músicas, são bandas sonoras de vidas inteiras. Quem ouviu Pão na Mesa na pandemia nunca mais esqueceu onde estava. Quem se emocionou com Interestelar guarda aquele momento como um marco. Pois depois de ver o cabo das tormentas, eu cheguei à conclusão: liberdade é ilusão. E com Carta de Alforria, ele elevou isso a um novo patamar. Cada faixa parece feita à medida de uma dor diferente. Cada barra parece endereçada a alguém específico, mesmo que esse alguém seja ele próprio. E no final, quando o álbum acaba, a sensação não é de ter ouvido um disco, é de ter sido visitado por uma presença, por um fantasma, por um sentimento. E isso, meus amigos, é raro, é muito raro. É o tipo de coisa que não se compra com orçamento de marketing. Não se ensaia, não se ensina. Acontece, ou não. Com Plutônio aconteceu. E continua a acontecer. Plutônio é esse artista, man. Eu consigo ouvir em vários momentos, man. Não interessa. Se eu estou numa cena mais tipo down e preciso de uma música que meta a minha energia lá em cima, Plutônio está lá, man. Se eu quero ouvir uma música mais tipo letra e pensar na vida, etc., Plutônio está lá. Uma música mais lovey-dovey,
Plutónio tá lá. Uma música mais de vibes, party, Plutónio tá lá, man. Ele consegue dar tudo, man. E, na minha opinião, é um dos melhores artistas na scene portuguesa. Plutónio é, na opinião de muitos fãs e críticos, o único rapper da lusofonia que consegue alternar entre diferentes gêneros musicais sem perder a identidade. Um dia está no rap mais cru, na rua, no asfalto, com letras que parecem tiradas de um inquérito policial. No outro, entrega uma melodia suave, quase sensual, que faria qualquer cantor de R&B corar de inveja. Depois, no dia seguinte, solta uma balada de partir o coração. E no outro, um trap pesado que só podia vir de quem já viu o fundo do poço. Esta versatilidade, que à primeira vista parece uma vantagem, tornou-se ironicamente um problema. Não um problema artístico. Um problema de expectativa. Porque quando se prova repetidamente que se pode fazer tudo, o público começa a esperar tudo. Sempre. A cada lançamento, a cada single, a cada verso. O fã que ama o rap mais agressivo quer mais agressividade. O fã que se apaixonou pelas melodias quer mais melodias. O fã que viveu o pão na mesa durante a pandemia quer mais daquele desespero contido que o ajudou a não enlouquecer. E Plutónio, no meio deste turbilhão de desejos contraditórios, tem de escolher agradar a uns e desagradar a outros. Ou desagradar a todos e agradar-se a si próprio. A expectativa, quando acumulada ao longo de anos, deixa de ser um desafio saudável, vira uma corda ao pescoço. Uma corda invisível, que aperta devagar, sem aviso. A cada lançamento a corda aperta mais um pouco. E se o artista não tiver cuidado, um dia acorda e já não respira. Já não cria. Já não sente prazer no que faz. Apenas cumpre. Apenas entrega o que esperam dele. Apenas sobrevive. Carta de Alforria, mais do que um álbum, foi a resposta de Plutónio a essa corda. Ele não fez o que os fãs esperavam, não fez o que os críticos pediam, não fez o que a indústria ditava, fez o que precisava fazer. E a diferença entre uma coisa e outra é entre fazer o que os outros esperam e fazer o que se precisa é a linha que separa os artistas comuns dos que entram para a história. Os comuns preocupam-se com a reação. Os que entram para a história preocupam-se com a necessidade interior. Plutónio, neste momento da carreira, já não precisa de provar nada a ninguém. Já mostrou que sabe rimar. Já mostrou que sabe cantar. Já mostrou que sabe emocionar. Já mostrou que sabe encher salas. Então, o que lhe resta? Resta-lhe a liberdade. A liberdade de falhar. A liberdade de desiludir. A liberdade de não corresponder ao que esperam dele. E essa liberdade, paradoxalmente, é o que torna Carta de Alforria um álbum tão corajoso. Porque ele sabia que o risco era grande. Sabia que podia perder fãs. Sabia que os críticos estavam à espreita, com as facas afiadas. Prontos para escrever Plutónio já não é o mesmo. Perdeu a essência, ficou mole. O sucesso subiu-lhe à cabeça. Sabia tudo isto. E mesmo assim foi na mesma. Porque o peso da expectativa, quando não se enfrenta, esmaga. A corda ao pescoço, quando não se corta, estrangula. E ele preferiu arriscar ser livre, mesmo que isso significasse ser criticado, do que ser seguro e estar preso. É uma escolha difícil. Eu cheguei à conclusão, liberdade é ilusão. É uma escolha que poucos artistas têm coragem de fazer. A maioria prefere o caminho seguro. A maioria prefere repetir a fórmula que resultou no passado. A maioria prefere não arriscar o sucesso garantido em troca de uma incerteza artística. Mas Plutónio não é a maioria. Nunca foi. E é por isso que mesmo quando erra, e ele vai errar, como todos os que arriscam, o erro é respeitável. Porque o erro veio de uma tentativa genuína de ser verdadeiro. E a verdade, mesmo quando é feia, é sempre mais bonita do que a mentira bem produzida. Interestelar é talvez o melhor exemplo desta coragem. A faixa é um risco dentro do risco. Não tem a estrutura clássica do rap. Não tem refrão óbvio. Não tem aquele gancho fácil que fica na cabeça ao fim da primeira audição. É uma viagem. Uma viagem lenta, contemplativa, quase meditativa. E quando foi lançada, muitos críticos apontaram uma coisa curiosa. O timing foi quase genial. A forma como a música se espalhou, como tocou as pessoas, como foi adotada quase como um hino silencioso para quem está a passar por momentos difíceis, pareceu obra de um estrategista de marketing de primeira linha. Pareceu que houve um plano, que alguém sentou numa sala, analisou tendências, estudou o algoritmo e decidiu que aquele era o momento perfeito para largar Interestelar. Mas não. Não houve plano.
Ou melhor, houve um plano, mas não era o plano que os críticos imaginavam. O plano era sentir. O plano era entregar. O plano era confiar que a música falaria por si. E falou. O acaso, se é que existe acaso, trabalhou a favor de Plutônio. Não sabe o que eles chamam. Não vi seguir tendências, siga a minha intuição. Por isso hoje eu vou lá fora. Entrar na nave, vou-me embora. No teu buraco negro eu vou... Ou foi o destino, ou foi simplesmente a verdade a encontrar o seu tempo. Porque a verdade, quando é verdade mesmo, dispensa estratégia. Ela encontra o caminho sozinha. Ela não precisa de empurrão. Ela não precisa de campanha de lançamento. Ela não precisa de anúncios pagos nas redes sociais. A verdade chega, silenciosa, inevitável. E quando chega, ninguém consegue ignorar. Interestelar chegou assim, sem alarde, sem pedir licença. E ficou. Ficou na cabeça. Ficou no coração. Ficou na alma. E é por isso que, mesmo quem não é fã de Plutônio, mesmo quem critica o método, mesmo quem acha que o álbum tem defeitos, tem de concordar com uma coisa: Interestelar é especial. Não por acaso. Não por estratégia. É especial porque foi feito por alguém que decidiu ignorar o peso da expectativa e simplesmente criar, simplesmente sentir, simplesmente ser. E ser, neste mundo de aparências, de personagens construídos, de marketing em cima de marketing, é o ato mais revolucionário que um artista pode cometer. Plutônio foi revolucionário, não com discurso político, não com ativismo de palco. Foi revolucionário ao lembrar-se de que, antes de ser famoso, antes de ter fãs, antes de ter críticos a espreitar cada movimento, ele era apenas um miúdo que gostava de fazer música. E a música, para ele, sempre foi liberdade. Mesmo quando não dava dinheiro, mesmo quando ninguém ouvia, mesmo quando parecia que nunca ia sair do lugar. Ele fez música porque precisava, e continua a fazer porque precisava. A expectativa dos outros é secundária. A corda ao pescoço ele cortou, e o peso agora é só o dele. E ele carrega-o com a dignidade de quem sabe que o peso, por mais que doa, é o que mantém os pés no chão. E os pés no chão, para quem chegou ao espaço interestelar, são a única coisa que impede que se perca para sempre na imensidão. Às vezes penso se Deus ainda olha por mim. Vida do crime é uma doença. Tem uns dias de alegria, a maioria é ruim. Todo lucro é uma despesa. Advogado de defesa não tem pena de mim. Uma das marcas mais fortes de Plutônio é a honestidade com que aborda o seu passado. Ele não romantiza o crime, não transforma a prisão numa escola de vida com lições bonitas. Em várias faixas do álbum, especialmente naquelas que mencionam a sala de audiência, ele trata o crime pelo que ele é, uma doença. Diz: o crime é uma doença e só compensa para quem entra sem precisar. Traduzindo, quem entra no crime porque não tem alternativa está condenado a perder. Quem entra por escolha, porque tem rede de segurança, porque sabe que se correr mal tem para onde cair, esses podem até compensar. Mas para o miúdo do bairro da Cruz Vermelha, para o jovem João Ricardo, não havia rede, não havia escolha. Havia sobrevivência. E essa diferença, que os moralistas de sofá ignoram, é o que separa o arrependimento genuíno do arrependimento forçado. Plutônio não se arrepende por conveniência. Não pede desculpa para agradar ao público branco de classe média que consome rap como se fosse um documentário exótico. Ele constata. E constatar é mais pesado do que pedir desculpa. Porque pedir desculpa é um ato de humildade, mas pode ser vazio. Constatar é um ato de verdade. E a verdade, por mais que doa, é o que liberta. Ou pelo menos, é o que devia libertar. O problema é que, mesmo quando se constata a verdade, o estigma não desaparece. A ex-presidiário continua a carregar uma cruz invisível. E é essa cruz que Plutônio carrega neste álbum. Ele já pagou a justiça. Pagou a sociedade. Mas a sociedade ainda não lhe pagou de volta. E talvez nunca pague. Porque o sistema não está interessado em regeneração. Está interessado em eterna dívida. Em eterno pedido de desculpas, em eterno nunca mais. E Plutônio, com carta de alforria, diz: já chega, eu não vou pedir mais desculpa por estar vivo, eu não vou pedir mais desculpa por ter sobrevivido. E isso, no mundo do rap, é um ato de rebeldia maior do que qualquer diss track. Porque diss track ataca os outros. Ele está a atacar o sistema que o condenou a pedir desculpa para sempre. E esse sistema, ao contrário dos rappers rivais, não responde, apenas observa. E espera, e condena em silêncio a uma música em carta de alforria que funciona como o centro nervoso de todo o álbum. Chama-se Sala de Audiência, e nela Plutônio faz algo que poucos rappers com o seu passado conseguem fazer. Humaniza o erro sem o justificar.
Ele não diz que o crime é bom, não diz que a polícia é má, não diz que o sistema é injusto e pronto. Ele descreve. Descrever, neste contexto, é mais poderoso do que opinar. Cada vez que eu penso hoje ainda saio daqui. Vejo fatos de evidências. A mão que eu apertei agora aponta para mim. Tô na sala da audiência. Uma das linhas mais fortes da música é: a mão que eu apertei agora aponta para mim. É o retrato perfeito da dinâmica do bairro. Ontem eras parceiro, hoje és alvo. Ontem partilhavam a mesma fome, hoje partilham a mesma desconfiança. E o pior é que não há um vilão claro, não há um traidor evidente. Há simplesmente a sobrevivência a ditar que, quando o barco começa a afundar, cada um agarra a sua tábua e deixa os outros para trás. Plutônio sabe disso porque viveu isso. E ao cantar a mão que eu apertei, agora aponta para mim, ele não está a apontar o dedo a ninguém em concreto. Está a descrever uma realidade. E a realidade, quando não se embeleza, dói. Dói nos fãs que querem heróis sem mancha. Dói nos críticos que querem vilões sem redenção. Dói no próprio artista que preferia não ter de lembrar. Mas ele lembra, porque esquecer seria mentir. E mentir, neste álbum, não é opção. A sala de audiências, para Plutônio, não é só o tribunal físico onde ele foi julgado. É o tribunal da opinião pública. É o tribunal das redes sociais. É o tribunal da família que desconfia. É o tribunal dos amigos que se afastaram. É um tribunal que nunca fecha, que nunca dá férias, que nunca aceita recurso. E a única defesa neste tribunal invisível é a verdade nua. A verdade que ele entrega em sala de audiência, sem advogado, sem testemunhas, sem direito a apelo. E o veredito, curiosamente, não interessa, porque ele já cumpriu a pena. Porque ele já pagou o que devia, porque ele já não deve nada a ninguém, excepto, talvez, a si mesmo. E a si mesmo ele está a pagar com este álbum inteiro, faixa por faixa, barra por barra, suspiro por suspiro. E acordei com polícia lá fora. Meu Deus, eu não queria ver a minha mãe chorar. Chegamos a Interestelar, a faixa que muitos consideram o ponto mais alto do álbum. E não é por acaso. Interestelar é daquelas músicas que parece ter sido escrita por outra pessoa, noutra dimensão, noutro tempo. A letra fala de espaço, de distância, de solidão cósmica. Mas não é sobre astronautas. É sobre a fama. Plutônio usa a metáfora do buraco negro para descrever o que acontece quando se chega ao topo. A gravidade é tanta que nada escapa. Nem a luz, nem a privacidade, nem a sanidade. No final da música, há uma narração que explica, em termos científicos, o que é um buraco negro. Diz que é uma região do espaço onde a densidade da matéria é tão alta que nada consegue escapar, nem a luz. E é aí que Plutônio nos dá a chave para interpretar o álbum inteiro. A fama é o buraco negro. Ele condensou a sua vida, a sua história, a sua dor numa alta densidade de exposição pública. E agora está preso. Não pode voltar a ser o João Ricardo anônimo que andava no bairro da Cruz Vermelha sem ser reconhecido. Não pode errar sem que o erro seja ampliado, distorcido, transformado em notícia. Não pode ter um dia mau sem que alguém diga está acabado. A fama corrompeu a sua liberdade de ser comum, mas há um detalhe que muita gente não percebe. Plutônio não está a queixar-se, não está a dizer ai, coitado de mim, sou famoso. Está a constatar, e ao constatar ele transforma a sua prisão em arte. O buraco negro da fama não o destruiu, fê-lo mais denso, mais pesado, mais difícil de ignorar. E Interestelar, essa pequena joia, é a prova de que, mesmo dentro do buraco negro, ainda há espaço para brilhar. Ou, pelo menos, para tentar. Plutônio disse, numa entrevista, que fez música sem viver dela durante muito mais tempo do que vive dela. São quase 20 anos de estrada antes de conseguir transformar o rap num sustento. 20 anos a gravar, a lançar, a fazer shows sem saber se no mês seguinte ia ter para comer. E essa realidade, que muitos fãs ignoram, é o que dá à carta de alforria o seu peso real. Não é um álbum de um artista que chegou ao topo e resolveu celebrar. É um álbum de um sobrevivente que decidiu fechar um ciclo. Quando ele diz que o álbum representa a sua libertação, não está a falar de uma libertação qualquer. Está a falar de se libertar da obrigação de ser sempre o mesmo. De se libertar da imagem que os outros construíram para ele. De se libertar da ideia de que, por ter vindo do bairro, tem de continuar a cantar sobre o bairro como se ainda lá estivesse. Ele não está lá. Ele cresceu. Saiu. Volta.
Visita, ajuda, mas não vive lá. E o álbum reflete essa transição. Não é um adeus às origens. É um reconhecimento de que as origens são importantes, mas não definem todo o percurso. O ciclo que se fecha com Carta de Alforria é o ciclo da luta pela sobrevivência. A partir daqui, Plutônio pode finalmente fazer música por prazer, pela arte, pela necessidade de criar e não pela necessidade de pagar contas. E essa diferença, subtil mas brutal, vai mudar tudo o que ele fizer daqui para frente. Ou pelo menos é o que ele espera. O futuro, como ele canta, é incerto. Mas o passado, esse ninguém lhe tira. E o passado está todo aqui, gravado, em 22 faixas. Chegamos ao fim, depois de percorrermos País das Maravilhas, Sala de Audiência, Interestelar, Como um Rei e as restantes 19 faixas, depois de entrarmos no método, na solidão do álbum, no sentimento, no peso da expectativa, no crime como doença, no buraco negro da fama, no rei que um dia foi escravo, no ciclo que se fecha, a pergunta persiste. A mesma do início. A mesma que Plutônio levanta vezes sem conta ao longo de quase 1h30 de música. A liberdade é real, ou é apenas uma ilusão? Ele conquistou a independência financeira, sim. Conquistou o respeito da indústria, sim. Conquistou o amor do público, sim. Mas a que preço? O preço de nunca mais poder ser comum, de nunca mais poder errar em silêncio, de nunca mais poder desaparecer. A fama, que parecia a meta final, revelou-se outra cela, mais limpa, mais cara, mais confortável, mais cela na mesma. E a Carta de Alforria, esse documento que ele assinou com o próprio sangue, com a própria voz, com as próprias lágrimas, libertou-o de quê? Libertou-o da pobreza, libertou-o do anonimato, libertou-o da falta de oportunidades, mas não o libertou de si mesmo. E talvez essa seja a lição mais dura deste álbum. A liberdade total não existe. Existe sempre uma corrente, sempre uma parede, sempre uma sombra. A diferença é que agora as correntes são invisíveis, e o pior inimigo, o mais difícil de enfrentar, é o que está dentro de nós. Plutônio sabe disso. Por isso, no fim do álbum, não há triunfo, não há fogos de artifício. Há apenas um homem sozinho a olhar para o que construiu e a perguntar-se, como todos nós nos perguntamos um dia, valeu a pena? A resposta ele não dá, porque a resposta cada um tem de encontrar por si. E essa, meus amigos, é talvez a maior sabedoria que Carta de Alforria nos deixa. Não a resposta. A pergunta. Porque perguntar, ao contrário de responder, é infinito. E o infinito no espaço interestelar é a única coisa maior do que o buraco negro. Se chegaste até aqui, obrigado. Se te revês em alguma destas palavras, partilha. E nunca te esqueças, a tua Carta de Alforria só tu podes assinar. Até a próxima. Beginnings of distrust inside of slave communities, or what I call the Meritorious Manumission Act of 1710. The Meritorious Manumission Act stated that slaves could only be free under 4 pretenses: if they saved the master's life, saved the master's property, created an invention that made their master a lot of money, or for providing information about a slave revolt or run